Olá, alunos do nono ano do Colégio Futura. Aqui é o José Paulo, professor de História, e aqui segue as explicações referentes ao trabalho, o qual vale 10 pontos. As informações aqui a gente traz. Leia e resolva todas as questões com muita atenção. Releia suas respostas antes de passar ali, com caneta azul ou preta e sem rasuras. Todas as respostas devem ser completas. O não cumprimento dessa exigência poderá fazer com que a sua resposta tenha a nota reduzida. Pessoal, esse trabalho vai ter 9 questões, e aí a gente foca nesse período da República Oligárquica, e aí a gente vai falar algumas questões aqui referente também à República da Espada, que é a Primeira República, né? Então, pessoal, na primeira questão, o foco vai ser nos movimentos sociais que vão estar ocorrendo na República Oligárquica. No início do século XX, a população carioca era vitimada por frequentes epidemias, como as referentes à febre amarela e de varíola. Se essas epidemias eram nocivas à população, como se explica sua reação à reação violenta às medidas sanitárias adotadas por Oswaldo Cruz? Então, pessoal, aqui a gente está falando da revolta da vacina, né? Por que as pessoas agiram de forma tão violenta contra essa vacinação, que era algo que viria a ser positivo para as pessoas em relação à saúde? A gente sabe que, né, na verdade, aqui o grande problema aqui é a forma como foi adotada essas medidas, como que as pessoas, como que eram invadidas as casas das pessoas, como que esses sanitaristas, né, tomavam essas medidas de forma truculenta, invadiam a casa das pessoas. Isso gerou muita revolta. Na questão 2, a reforma urbana levada a cabo no Rio de Janeiro nessa época beneficiou toda a população? Justifique. Então o que é? Eles queriam modernizar Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai ver que não vai beneficiar muita gente. A gente tem problema até hoje em relação a esse processo de urbanização forçado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que os escravos recém-libertos não tinham lugar para ir, formando assim cortiços, foram retirados dos seus lugares, não tinham lugar, formaram cortiços. Hoje a gente tem favelas, que é um grande problema da capital do estado do Rio de Janeiro, cidade de Rio de Janeiro. Na questão 3, descreva as condições de trabalho dos operários brasileiros no início do século XX. Aí aqui a gente vai dar uma questão em relação aos movimentos operários que começam a surgir nesse período. Que movimentos internacionais inspiraram as organizações operárias brasileiras? Quais eram suas reivindicações? Aí a gente tem o movimento sindicalista, o movimento anarquista, alguns movimentos aí para vocês pesquisar e entender esse processo, né? Questão 5. Que aspectos da sociedade brasileira no passado levaram as pessoas a se associar a esses líderes messiânicos? Lembrando que aqui a gente tem uma sociedade extremamente pobre e, infelizmente, vivendo a Deus dará. E como a gente sabe que a República Oligárquica é uma república de poucos no poder, ou seja, o poder para poucos, não é? E aí na questão 6 eu vou trazer um texto para vocês. O texto a seguir é um manifesto escrito por representantes operários do início do século XX, durante a greve geral de 1917. Aí eu quero que vocês leiam com atenção. Esse é um manifesto escrito pelas próprias pessoas que estão no movimento. E aí eu quero que vocês respondam, né? Questão, a letra A. A quem se dirige o manifesto? Letra B. Qual foi o pedido feito pelos grevistas na carta? Que argumento eles usam para reforçar seu apelo? Letra C. De acordo com o manifesto, quem força os soldados a lutar contra o povo? Na questão 7, aí a gente volta lá logo após a proclamação da República, onde a gente tem a primeira Constituição, né? A Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, apresentou mudança significativa para a democracia em relação à Constituição de 1824. Faça uma pesquisa sobre a atual Constituição brasileira e aponte alguns aperfeiçoamentos da democracia no país. Então, pessoal, essa é a nossa Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Infelizmente, ela precisa ser atualizada, né? Ela tem algumas coisas ali que já são defasadas, mas ela apresenta alguns aspectos em relação à democracia, né? Mais direitos
foram é, foram, digamos assim, concedidos para a população em relação a de 1891. Mas precisamos de mais, precisamos avançar mais, né? Então, percebam, eu quero que vocês citem, né, avanços em relação a questões democráticas, né, que essa Constituição de 1988 ela trouxe para a população brasileira. Na questão 8, qual foi a medida tomada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, para mudar o perfil do Brasil de agrário para industrial? E aí a gente sabe que essa medida tomada para isso, né, não vai ser um problema no futuro, né? E aí que a gente está falando da política do encilhamento. Na questão 9, com base no texto a seguir, faça o que se pede. Então eu quero que vocês leiam e respondam as questões. A questão A: quem foram os protagonistas da Guerra do Contestado? O autor afirma que o motivo do conflito foi uma reação popular a uma ordem social injusta. Explique essa afirmação. Pessoal, basicamente é isso. Esse trabalho vale 10 pontos. Façam com bastante atenção. Não tenham dúvidas. Qualquer dúvidas que vier a surgir durante o processo de responder, de resolução das questões, podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Assim que eu tiver tempo, eu vou lá e respondo. Eu estou respondendo assim diretamente. Então, pessoal, respondam as questões, não deixem dúvidas e bom trabalho a todos, ok? Bons estudos, forte abraço.